Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e bem-vindos ao segundo episódio da nossa série sobre sequências, onde eu ainda vou continuar falando um pouquinho sobre caracterizações de convergência, só que dessa vez eu vou falar sobre sequências de outros tipos, né? Então no vídeo passado a gente estudou como comprovar a convergência de uma sequência que a gente diz normal, né? Então uma sequência comum, e agora eu vou apresentar é, uma sequência de vetores. Antes da gente falar sobre uma sequência de vetores, eu vou demonstrar um resultado bem interessante, que é a convergência para sequências de complexos, né? Então, seja o n uma sequência complexa, né? Então, o n ele vai ser convergente nos complexos se somente se a parte real e a parte imaginária forem convergentes em R. E aí o limite dessa sequência complexa vai ser o limite da parte real mais i vezes o limite da parte imaginária, ok? Por que eu vou demonstrar isso antes de demonstrar uma questão, a sequência de vetores? Porque o tipo de demonstração vai ser bem parecido. Esse caso é um pouquinho mais simples do que a sequência de vetores, só que as estratégias são as mesmas. Então, vai permitir a gente, primeiramente, de ter mais um resultado no nosso arsenal de teoremas e também nos ajudar a entender a próxima demonstração. Então, vamos lá. Então, vamos considerar, obviamente, o n uma sequência, né, complexa, ok? Porque isso daqui é o nosso teorema. E eu vou dizer que o n se decompõe em uma parte real e uma parte imaginária, como todo número complexo, né? Então, eu vou falar que o n igual a xn, isso aqui era para ser um n, então xn, mais i vezes yn, né? Tal que xn é a parte real dessa sequência, então a parte real de un, e yn a parte imaginária dessa sequência UN. Ok? Então a gente estou falando de uma sequência, mas se comporta exatamente igual a um número complexo. Ok? E eu vou introduzir um número complexo chamado U, que é igual a x mais iy. Beleza? Então, primeiramente eu quero demonstrar um C somente C, né? Então eu quero demonstrar uma equivalência, então eu vou fazer por dupla implicação. Então, primeiramente, eu vou demonstrar que se uma sequência complexa é convergente, isso implica que a parte real e a parte imaginária são convergentes em R, ok? E depois eu vou fazer a recíproca, né? Então, vou supor que a parte real e a parte imaginária são convergentes, então isso implica que a sequência complexa é convergente. Beleza? Então, vamos fazer o primeiro lado da implicação, beleza? Então, eu sei que o n, uma sequência complexa, ela é convergente, ok? Então, eu vou dizer que o n está convergendo a um valor u, né? Então, o n está sendo convergente em u, né? Em C, então é uma sequência complexa, em C, para o valor absoluto, né? No caso, o valor absoluto nos complexos seria a norma usual. Então, uma noção de distância no mundo dos complexos é o valor absoluto, né? Então, para a operação do valor absoluto aqui. Beleza? Então, a gente tem que o valor absoluto de xn menos x igual, né? Então, vai ser igual ao valor absoluto da parte real de un menos u, né? Porque xn é a parte real de un e x é a parte real de u. Então, por linearidade da parte real, fica real a parte real de un menos u, tudo em valor absoluto. E por desigualdade triangular, isso daqui é inferior ou igual ao valor absoluto de un menos u. Beleza? Então, como n tende a mais infinito, e a gente sabe que o n tende a u, então isso daqui tende a u menos u, então daqui tudo isso tende a zero. Beleza? Então eu mostrei que quando n tende a mais infinito, xn menos x tende a zero. Então isso daqui implica que xn tende a x. Então eu demonstrei para a parte real. E agora fazendo para a parte imaginária vai funcionar exatamente igual, né? Então temos o valor absoluto de yn menos y. Isso daqui igual ao valor absoluto da parte imaginária de un menos u. Ok? Isso daqui é inferior ou igual ao valor absoluto de un menos u. Ok? Então, quando n tende a mais infinito, como a gente sabe que o n converge a u, então isso daqui tende a zero. Então, eu demonstrei que yn, né, então isso daqui implica que yn tende a y. Beleza? Então, eu demonstrei que se a sequência complexa está convergente, então a parte real ela converge também e a parte imaginária converge, demonstrando esse lado da implicação. Agora eu vou demonstrar se a parte real e a parte imaginária estão convergentes. Então, isso implica que a sequência complexa ela vai ser convergente, né? Então a gente sabe que xn tende a x e que yn tende a y, obviamente tudo isso em R, né? Então isso daqui tudo em R, ok? E eu vou considerar o valor absoluto de un menos u.
Então, o valor absoluto de UN menos U, né? Então, aqui, valor absoluto nos complexos, também chamado de módulo, então vai ser a raiz quadrada da soma da diferença das coordenadas ao quadrado. Então, vai ser a raiz quadrada de xn menos x ao quadrado mais yn menos y ao quadrado, tudo sobre a raiz. Aqui a gente reconhece uma norma, né? Então, isso daqui vai ser inferior ou igual ao valor absoluto de xn menos x mais o valor absoluto de yn menos y, ok? Então aqui eu reconheci uma norma, então um valor absoluto, e isso daqui por desigualdade triangular é menor do que xn menos x mais yn menos y, ok? A gente sabe que xn tende a x, por suposição, né? Mesma coisa para yn, então tudo isso daqui tende a zero. Então quando a gente faz n tender a mais infinito, tudo isso tende a zero. Então o que eu demonstrei é que o n menos u, quando n tende a mais infinito, tende a zero. Então o n tende a u. Ok? Então, bem simples a demonstração, tá? Então, é um resultado natural, né? Se, obviamente, uma sequência complexa ela está convergente se as duas partes estão convergentes, mas é uma demonstração interessante porque a gente utiliza a noção de distância, a noção de norma, beleza? O que vai ser muito importante para a demonstração dos vetores. Então, vamos lá, né? Então, a gente considera o N uma sequência de vetores, né, em R potência P, ou seja, cada coordenada é uma coordenada real, né? E a gente vai considerar um vetor de tamanho P. E a gente tem que o n ele é convergente em RP se somente se para todo k de entre 1 e p, todas as coordenadas do vetor UN, né, que no caso é uma sequência de vetores, no caso, convergem em R. Então, isso é um resultado até que natural. Se a gente quer que um vetor seja convergente, a gente tem que ter todas as coordenadas que estão convergentes, né? E a gente vai ter que o limite dessa sequência vai ser igual ao limite de UN1, etc, 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 até o limite de UNP, ou seja, o limite de todas as coordenadas, porque todas elas são convergentes. Então vamos lá, né? Então eu vou notar o nosso UN, que vai ser então um vetor de tamanho P, né? Onde cada coordenada vai ser UN1, etc, 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 até UNP, ok? E um vetor U, onde as coordenadas vai ser de U1 até UP. Beleza? E o princípio vai ser o mesmo. Então a gente quer demonstrar uma equivalência, né? Um C somente C. Então a gente vai fazer uma dupla implicação. Então a primeira implicação é dizer que se o N é convergente, né? Então se o nosso vetor ele é convergente, isso quer dizer que cada coordenada vai ser convergente. E depois a gente vai fazer o contrário. Né? Então vamos fazer o primeiro lado. Aqui. Então a gente tem que para todo K pertencente entre 1 e P, vamos ter então que o N é convergente a U, então quer dizer que a diferença de UNK menos UK vai ser inferior ou igual à norma de UN menos U, né? E a gente vai fazer isso tender a zero. Então é a mesma estratégia que a gente fez com os complexos. Então a gente faz isso tender a zero. Então vamos ter N que tende a mais infinito, né? Então isso tende a zero, porque a gente sabe que o N tende a U, né? Então tudo isso daqui vai ficar U menos U tende a zero. Então a gente majorou o NK menos o K por zero, ok? Então isso já demonstra que o NK converge até o K. Então para todo K vamos ter uma convergência, beleza? Então esse lado da implicação é simples. O outro lado um pouquinho mais complicado, mas também nenhum mistério. A gente só tem que usufruir da norma usual, ok? A norma que a gente conhece. Então eu vou considerar um epsilon positivo, ou seja, um epsilon estritamente positivo, ok? E eu vou considerar para todo K, né? Então, vou utilizar a definição de convergência. Então, agora eu sei que cada coordenada é convergente, eu quero mostrar que o vetor vai ser convergente. Então, para todo K que pertence entre 1 e P, existe um natural N índice K, que pertence aos naturais, tal que, a partir desse ranking, então eu estou utilizando a definição da convergência, né? Então, a partir desse ranking, então, para um N maior do que NK, isso implica, NK, isso implica que temos todas as coordenadas que são convergentes. Então, o NK menos o K, que vai ser inferior a epsilon. Então, eu posso fazer inferior a epsilon, né, porque a gente sabe que é convergente, mas eu também posso fazer superior, quer dizer, inferior a epsilon alguma coisa. E a minha ideia é fazer epsilon sobre raiz de p. Então, p sendo o tamanho do vetor. Por que isso?
porque no final eu quero ter uma majoração somente por epsilon, e eu vou eliminar esse raiz de p com a definição da norma usual, beleza? Então isso daqui implica que a norma de un menos u, né, então a norma do vetor, que a gente sabe que é igual à raiz da soma dos vetores ao quadrado, então das coordenadas ao quadrado, então a soma de k igual a 1 a p, e o valor absoluto de unk menos o k ao quadrado, então tudo isso é a raiz, beleza? E por desigualdade triangular, isso daqui vai ficar estritamente inferior à raiz quadrada da soma de k igual a 1 a p de epsilon ao quadrado sobre p, ok? Porque a gente tem essa condição aqui. Então essa condição passa para cá, no caso, né? Então essa condição, né, raiz ao quadrado vai passar para cá, beleza? Então a gente reconhece o nosso raiz de p, a gente tem um epsilon ao quadrado aqui que vai simplificar, ok? Então a gente resolve essa soma, então o epsilon vai sair, 1 sobre p, então vai ficar p sobre p, vai ficar 1, então vai ficar raiz de epsilon ao quadrado, então isso daqui vai ficar igual a epsilon. Então eu demonstrei que a norma de un menos u é inferior, estritamente inferior a epsilon, então isso daqui é uma definição de convergência, né, para o espaço métrico, então isso daqui implica que o n tende a u em RP. Isso termina o nosso vídeo e a nossa demonstração, ok? Então é muito interessante ver que as sequências não necessariamente são sequências que a gente conhece, né? Então sequências de números ou sequências no caso de números, né? Pode ser também sequências de outras coisas, pode ser sequências complexas, ou seja, de números complexos, podem ser sequências de vetores, o que é muito interessante, né? Se vocês estão trabalhando com diversos vetores. Então é uma noção muito mais abrangente do que a gente pensa que ela é. Beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos.